Glória a Deus, aleluia. Nosso pastor está supervisionando a igreja de Luzimangues. Deixo um abraço para a igreja. E nós estamos aqui com essa missão de compartilhar com a igreja a palavra de fé. Vamos para o ministério da palavra, Hebreus capítulo 11, verso 8 em diante. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Quem foi esse pai da fé? Quem foi Abraão que sacudiu a história e a sua fé até hoje é um exemplo para nós e nos alcançou e de fato nos influencia até hoje? Quem foi esse chamado pai da fé? Em João capítulo 8, Jesus começa a debater com os religiosos e Jesus fala para eles: olha, eu faço e falo daquilo que vejo o meu Pai falar. Eu só estou replicando aquilo que eu tenho de intimidade com o meu Pai. E aí os judeus religiosos olharam para Jesus e falaram: nosso pai é Abraão. E Jesus olha para eles e fala: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam nas palavras que eu tenho dito. Vocês não são filhos de Abraão. E interessante que naquela crise, naquela discussão ali, né, os judeus religiosos queriam pegar Jesus nas palavras, queriam pegar Jesus nas entrelinhas, né? E Jesus continua dizendo, fala: olha, se vocês de fato crescem em Abraão, vocês creriam em mim, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. E aí você pode dizer assim: mas como assim? Jesus disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Jesus viveu centenas de anos depois do tempo de Abraão. Abraão foi o primeiro patriarca a fazer uma aliança com Deus depois do dilúvio, depois de Noé. E a história judaico, né, cristã, ela percorre toda a partir de Abraão, das alianças que Abraão fez. E eles questionam Jesus também, da mesma forma que nós ficamos indignados com essa fala de Jesus. Eles falam para Jesus, falam: olha, o Senhor ainda não tem nem 50 anos e está dizendo que Abraão viu o seu dia. Como assim? Como que o Senhor pode ter vivido nos dias de Abraão, ou Abraão ter visto o Senhor? E Jesus fala: olha, eu sou antes mesmo de Abraão existir. Eu sou o eterno. Toda vez que Jesus afirma esse eu sou, provoca uma crise no meio judeu. E eles queriam pegar pedras para matar Jesus naquele momento, quando Jesus se auto-intitula o eu sou, o eterno, porque para o judeu essa expressão é como se Jesus de fato estava se intitulando o Deus Pai, o Deus Criador dos céus e da terra. Jesus de fato queria fazer essa provocação. Em outro momento muito forte que Jesus faz essa afirmação do eu sou, é no Getsêmani, quando os guardas romanos vêm para capturar Jesus, e tem ali aquele momento, aquele embate entre que um discípulo pega a espada e corta a orelha de Malco, e eles estão naquela crise ali para identificar quem é Jesus, para prender Jesus, e eles questionam: mas quem que é o Cristo? E Jesus então se posiciona e fala: eu sou. Quando Jesus fala eu sou, aquele é tão forte que os guardas caem, né? Há um poder emanado nessa afirmação de Jesus como o eterno. E Jesus então faz essa conexão com Abraão, Jesus faz essa conexão com o Velho Testamento. O Evangelho de João, ele é um pouco diferente dos demais evangelhos, chamado de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas,
porque eles têm similaridade. A palavra sinótipo vem de similar, parecido, né? Os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus têm a característica de narrar a vida de Jesus como quase que semelhante a uma biografia. Mas João não. João faz questão de trazer ênfase de que Jesus estava cumprindo o Velho Testamento. Jesus estava conectado com tudo aquilo que o povo hebreu viveu até aquele momento. Então Jesus faz esse apontamento para a vida de Abraão. E quando Jesus fala que Abraão viu o seu dia e se alegrou, eu gosto muito, né, desse entendimento de que quando Abraão sobe no monte para apresentar Isaac, para sacrificar Isaac, a Bíblia diz que quando ele subiu naquele monte e ele foi pegar o cutelo para matar o menino, Deus chama ele e ele olha para trás e vê o cordeiro, a provisão de Deus. E geograficamente, esse monte, com o monte onde Jesus subiu aos céus, chamado Monte do Templo, em Jerusalém, esses montes eles estão em lados opostos e geograficamente muito próximos. Então, os teólogos dizem que quando Abraão vira para trás para ver o cordeiro, para ver a provisão de Deus, ele estava vendo também um monte de onde Deus proveria o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não somente o cordeiro natural naqueles dias de Abraão, mas profeticamente apontava para o Cristo, aquele que se entregaria na cruz do Calvário para salvar o pecador das suas mazelas. E Abraão, então, profeticamente, consegue visualizar os dias de Cristo. Isso mexe muito comigo, porque nós temos a tendência, né, de fragmentar a Escritura, nós temos a tendência de olhar, não, isso é coisa do Velho Testamento, não, isso é coisa do Novo Testamento. Mas o fato é que a Bíblia, ela é uma coisa só. O fato é que o projeto de Deus para mim e para você, ele é muito mais único e entrelaçado do que fragmentado os pedaços. Amém? Por isso nós podemos chamar de Abraão o pai da fé, porque de fato ele apontou para aquele que iria cumprir todas as coisas, que é Cristo. Mas em Gênesis capítulo 15, verso 5, Abraão tem uma experiência fantástica no âmbito da fé, e diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para as estrelas do céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Uau! Abraão, o autor de Hebreus fala que ele viveu em tendas, que ele peregrinou pela terra, né? Nós cantamos uma canção aqui nessa noite, falando que nós somos peregrinos, que nós não somos daqui, que nós estamos de passagem, que as riquezas desse mundo não vão nos comprar, que nós não vamos nos prender a casas de concreto. E o fato é que Abraão viveu em tendas, justamente justificando o entendimento dessa canção. Porque quem vive em tendas não está preso nas coisas dessa vida. E ele peregrinou em tendas, e em Gênesis 12, Deus fala com ele, mas ainda não afirma um pacto, uma aliança com ele. Mas Gênesis 15 é o momento da aliança. E Deus fala com ele dentro da tenda, chama ele para fora e fala para ele: olha as estrelas do céu. E aí eu queria que você visualizasse essa foto. Eu estava falando com a minha esposa, e quando eu estava buscando uma ilustração para essa mensagem, as fotos que a gente vê na internet são todas fotos onde Abraão está olhando para um céu escuro. Abraão está olhando para um céu estrelado à noite. E de fato, para contar estrelas, você tem que olhar à noite, não é verdade? E se você olhar lá os desenhos infantis, né, que são feitos com ilustrações de Abraão para as crianças, tudo é feito mostrando Abraão olhando um céu à noite. Mas a Bíblia diz
que logo nesse início aí, né, de Gênesis 15, no verso 5, logo no início, Deus começa a falar com Abraão, ele sai para fora, ele olha para o céu, e eu acho muito interessante quando Deus fala para Abraão, no final aí, né, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que podes contá-las. Por que Deus fala para Abraão, se é que pode contá-las? Porque de fato Abraão não podia contar aquelas estrelas. Por que Abraão não podia contar as estrelas? Não é porque o céu estava muito estrelado e tinha muita estrela para contar. É porque de fato Deus chamou Abraão durante o dia, do sol a pino, para contar estrelas. Ninguém conta estrela durante o dia. Ninguém consegue encontrar estrela no céu durante o dia. E aí você pode dizer, mas pastor, de onde você tirou isso? Se você for olhando o texto, todo o capítulo de Gênesis 15, você vai ver a narrativa do texto e vai perceber que Deus pede para Abraão um sacrifício. Depois desse momento, Abraão mata os animais, prepara o sacrifício, prepara o holocausto, e ele não tinha como preparar esses animais à noite no escuro, e ele prepara o holocausto, coloca aquilo em cima de um altar de pedra, e a Bíblia diz que os animais, as aves, vinham para poder comer o holocausto, comer o sacrifício, e Abraão estava ali protegendo o sacrifício, aquele trabalho todo, e mais adiante o texto diz, ao pôr do sol, verso 12, diz assim, ao pôr do sol, Abraão pegou num sono, Abraão teve um sono, e o texto mesmo, ele diz que escureceu, ou seja, só veio escurecer muito tempo depois de quando Deus chama Abraão para olhar estrelas. Aí você pode dizer, mas pastor, o que você está querendo dizer com isso? O que você está querendo dizer com essa história de contar estrelas durante o dia? O fato é que Deus chama Abraão para uma experiência de fé. Deus chama Abraão para uma prova de fé. E certamente todos aqui, sem exceção, já teve alguma prova de fé. Já teve em sua vida alguma experiência onde Deus vai provar ou já provou a sua fé. Todos nós, sem exceção. Se você ainda não experimentou uma prova de fé, pode ter certeza, bem-vindo à Academia da Fé. Uma jornada cristã fala de uma jornada de fé e de experiências com Deus. E essa experiência, Deus vai te provar. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus vai te provar. Eu sei que nós estamos acostumados, né, com uma mensagem de encorajamento, né, e você sai daqui todo animado, e a gente não está muito acostumado com essa coisa de Deus vai te provar, mas Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus levou Israel ao deserto por 40 anos, a fim de provar o seu coração, para ver se de fato eles creriam nos seus mandamentos. E digo mais, depois você pode ler todo o capítulo. A palavra diz que Deus levou eles a fim de provar, e deixou e permitiu que eles passassem fome, para provar o coração deles, e de fato eles foram reprovados, tanto que eles ficaram 40 anos no deserto. Mas Deus não prova ninguém no intuito de ferir, de causar dano. Essa prova era um limiar da fé, para que de fato Deus pudesse tirar de dentro deles aqueles deuses estrangeiros, aquela capacidade humana de confiar nas coisas humanas. Tanto que no momento da crise, a primeira coisa que eles falavam era, estamos com saudade dos melões do Egito, estamos com saudade da cebola do Egito, estamos com saudade da comida do Egito, das coisas que eram fáceis de nós prepararmos, com saudade daquilo que o homem pode fazer para resolver os seus problemas. Quem fala da saudade das coisas que o homem pode fazer, ainda não viveu o ambiente da fé, ainda não viveu uma experiência de fé. E Deus então leva esse povo para fim de provar o seu coração. Mas aqui Deus prova Abraão contando estrelas. E eu queria exemplificar um pouco mais
essa história de encontrar estrela, e eu creio que a mente de Abraão bugou nessa hora, eu creio que a mente dele entrou em parafuso, porque quando ele sai e tenta contar estrelas, ele olha para o nada e não vê nada. Quem já teve essa experiência de amanhecer na segunda-feira, falar, e agora? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver essa situação? Você faz uma planilha, faz os cálculos e fala, e agora? Da onde vai sair o dinheiro? Chega no médico, traz o diagnóstico, você fala, e agora? Agora só Deus, agora só o Senhor. Tem um filósofo que eu gosto muito, matemático, chamado Edmund Russell. Foi um judeu convertido, luterano, no século XVIII, que revolucionou o pensamento da fenomenologia. Aí você pode falar, poxa, lá vem esse cara falar coisa difícil aqui. Eu vou facilitar para você. Ele criou esse método para explicar o fenômeno na mente humana. A nossa capacidade humana de imaginar as coisas, de pensar as coisas. Quando Abraão olha para o céu e não vê nada, isso Deus estava fazendo com Abraão, criar esses fenômenos na mente dele. Deus estava querendo trazer Abraão para um ambiente, para um nível de fé, onde ele poderia, na mente dele, imaginar aquilo que Deus estava falando, mesmo não existindo realidade visível, material, palpável, capaz de ter uma explicação humana. E Edmund Russell, ele fundamentou todo o seu pensamento baseado em pesquisas matemáticas. E interessante, porque quando eu estava estudando sobre esse cara, eu falei, gente, mas como que um matemático, o homem dos cálculos, pode ter um aprofundamento tão grande na esfera da mente? Então ele diz que o número 2 só existe na nossa mente. Por quê? O 2 se eu pegar aqui esse celular e essa Bíblia, eu tenho duas coisas, dois objetos em cima desse púlpito, correto? Mas o número 2 só existe na sua mente, só existe na minha mente, porque o que existe aqui é 1 e 1. O número 2 é só na mente, é só um fenômeno na mente humana, na consciência humana, capaz de criar isso. Como que nós conseguimos criar o número 2 na mente? Deus, quando nos criou, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E assim, sendo capazes de ter características divinas, de criar coisas a partir do invisível, a partir do abstrato. Isso é fé. Isso é a nossa capacidade de crer naquilo que nós ainda não tocamos. Se eu falar para você de um copo de água, na sua mente, você já criou a figura do copo de água. Mas se você nunca viu um copo de água, o que vai acontecer com a sua mente? Você vai bugar, não vai? A psicologia diz que o desconhecido provoca um desconforto no nosso interior, provoca medo, provoca uma crise. Talvez em algumas pessoas até mesmo crise de ansiedade. O cara fica ansioso. Estava conversando com um irmão hoje, não vou falar o nome, é claro, e ele falou assim, pastor, eu estou com crise de ansiedade, e minha terapeuta descobriu que quando eu recebo 4 mensagens no WhatsApp simultânea, dentro de mim, provoca uma convulsão, porque eu já sei que eu não vou ter tempo de resolver as 4 coisas simultaneamente. Eu sou mono, eu resolvo uma coisa de cada vez. Eu não resolvo tudo simultaneamente. Então eu entro em crise de ansiedade. Eu começo a ter palpitação, a perna começa a tremer. Isso fala do desconhecido dentro da mente humana. Mas eu quero te dar uma chave nessa noite, que a fé é a capacidade de crer em fatos que ainda não se veem. O autor de Hebreus, capítulo 11, ele diz que a fé é o fundamento das coisas que ainda não existem. É o firme fundamento de fatos. O que é um fato? É uma coisa, é um objeto, é uma matéria
que não se veem, que você ainda não viu. Por isso a Bíblia diz que olho nenhum viu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Por que ainda não penetrou em coração humano? Porque é algo no âmbito da fé, só vai acessar quem crê. Porque está escrito em Efésios que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais. E vai ter que ser acessado, vai ter que ser tocado como? No âmbito da fé. Só quem crê. E o autor de Hebreus, ele continua dizendo que as coisas visíveis foram criadas a partir do invisível. Aí você fala, que trem doido. A teoria de Big Bang diz que tudo foi criado a partir de uma explosão. Aconteceu uma explosão e blum, nasceu aquela cachoeira bonita do Jalapão, aquelas águas cristalinas, a partir de uma explosão. Mas a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas a partir daquilo que não existe. Isso é fé. Isso é o âmbito da fé. Era isso que Deus queria explicar para Abraão. Bom, com essa introdução, eu queria que você apertasse o cinto. Máscaras de oxigênio poderão cair. Se você sofrer alguma turbulência, não saia do seu lugar, fique na posição fetal. Vamos decolar. Nós passamos aí o período da introdução, só para você entender um pouco o que Deus fez com Abraão e como Deus estava ensinando fé para Abraão. Primeiro, reconhecendo o natural e entrando no sobrenatural pela fé. Como que é difícil crer quando as perspectivas humanas acabam. Como é difícil crer quando a sentença médica vem. Como é difícil crer quando chega a notícia, está desempregado. Como é difícil crer quando você olha e fala, realmente, agora só Deus. Mas vamos ver como que Deus fez com Abraão. Primeiro, reconhecendo o natural e entrando no sobrenatural. Romanos 4, verso 19. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Abraão olhou para a sua impossibilidade, reconheceu a sua natureza, reconheceu a sua realidade. Não estou aqui dizendo que uma vez que você alcançou esse nível de fé, você vai sair contrariando tudo e todos em nome da fé. A nossa fé não é uma fé maluca. A nossa fé, ela é baseada, alicerçada, fundamentada nas Escrituras, naquilo que Deus diz. O apóstolo Paulo diz que a fé vem. Se a fé vem, ela não chegou ainda, mas ela vem como? Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. À medida que você ouve essa palavra cria condições no seu coração, né? Hoje de manhã um irmão me deu um testemunho depois do culto que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha pastor, você começou a mensagem, eu percebi, eu estudo comportamento humano e o seu corpo estava dizendo que você estava muito nervoso. E eu percebi que você estava nervoso. Mas aí, à medida que o culto foi passando, eu percebi que o senhor já estava pregando de punho fechado. Aí eu falei, você reparou que eu estava de punho fechado? Ele falou, o senhor está com a cara de nervoso, convicto. Aí eu expliquei para ele, isso que eu vou explicar para vocês. Falei, sabe o que é, meu irmão? Existe um segredo espiritual nisso.
À medida que nós vamos abrindo a Escritura, à medida que nós vamos liberando a palavra, nós vamos orando a palavra, nós vamos falando a palavra, esse negócio vai entrando dentro da gente de tal forma, de repente você está mastigando parafuso e cuspindo prego, e vice-versa, mastigando prego e cuspindo parafuso, e dando glória a Deus, e acreditando que o morto pode ressuscitar, e acreditando que nós podemos fazer todas as coisas, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor que criou os céus e a terra. E aí a gente fecha a mão mesmo. Amém? Se você estiver fazendo o seu devocional, o seu TSD, e você estiver lá todo moribundo, né? Até aquela coisa ali, vontade de chorar, desanimado, vontade de fechar a Bíblia e parar com aquilo ali, e ir para os seus afazeres, experimenta pegar o Salmo 91 e começar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ah, meu irmão, experimenta fazer isso na sua casa. Talvez, se você tiver algum vizinho, ele pode pensar que você está ficando doido, mas se você não tiver vizinho, isso vai mexer dentro de você, isso vai ativar a sua fé. Amém? Mesmo Abraão reconhecendo a sua velhice, ele não esmoreceu, ele creu. Não estou dizendo para você desmerecer a sua realidade. O que Paulo está dizendo aqui em Romanos, capítulo 4? Ele está dizendo que é normal nós reconhecermos a limitação que nós temos. É normal. Eu não estou dizendo que você deve negar a doença. Eu não estou dizendo que você deve negar a realidade natural da sua vida. Abraão reconheceu: poxa, eu estou velho, não vou dar conta da Sarinha. Olhou para Sara e falou: vixe, piorou, né? Mas ele creu. Ele falou: eu posso dar glória a Deus ainda, eu posso fazer alguma coisa em nome da fé. E ele experimentou isso. O apóstolo Paulo, em outro texto, ele diz que ele faz essa comparação, né, entre Sara e Agar. E aí ele diz que a Agar, que era jovem, a escrava que foi entregue para Abraão, da qual nasceu Ismael, ela tinha o ventre fértil, era jovem. Então, aquilo que aconteceu com Agar não é resultado de fé, porque se você pode explicar o seu milagre, então não é milagre. Se você pode justificar o seu milagre ou a sua experiência, então isso não é um milagre vindo da parte de Deus, foi você que fez, foi você que lutou e conquistou. Às vezes a gente visita algumas pessoas, né? Vai numa chácara, numa casa, e a pessoa, né, de forma muito vaidosa, bate no peito e fala: isso aqui tudo foi eu que conquistei, fiz tudo com o meu suor, isso aqui, ó, perdi noites e noites de sono. Eu não quero desmerecer, ele perdeu noites e noites de sono para conquistar aquilo, mas existe algo que pode ser conquistado no reino do Espírito. Existe algo em Deus que nós podemos acessar, que não é produto do suor humano. A Bíblia diz, no Velho Testamento, que o sacerdote ele não podia suar no serviço de culto. Eu, no Velho Testamento, seria descartado, porque eu fico suando o tempo inteiro. E o sacerdote usava uma roupa de linho para não suar. Por quê? Porque o suor representa o esforço humano. Deus rejeita o esforço humano. Deus quer se revelar como Deus glorioso diante da tua vida, diante dos seus dilemas, diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades. Ele quer manifestar a glória dele, para que de fato essa glória volte para ele e não para o homem. Por isso ele nos leva para esse ambiente de prova. Hebreus 11, a partir do verso 1. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Deus nos fez
com a capacidade de criar do invisível para o visível. Se existe algo no seu coração, que você olha para frente, e Deus tem isso para você, e você fala assim, meu Deus, como eu posso conquistar tal coisa? Mas se isso vem de Deus, não se preocupe, Deus criou condições para fazer o milagre acontecer. Deus criou condições para fazer as coisas surgirem literalmente do nada, de forma que você possa dizer depois e testemunhar depois, isso aí realmente foi Deus, porque eu não conseguiria. É isso que Deus quer fazer na sua vida, é isso que Deus quer fazer na minha vida. Segundo aí, para a gente avançar, andando por fé e não por vista, Gênesis 22, verso 8. Antes de ler o texto de Gênesis 22, avança para mim aí, mídia. Segundo aos Coríntios 5, 7. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Se o que te mantém, se o que norteia a sua vida é o que você vê na conta bancária, isso não é fé. O que tem que nos manter de pé, o que tem que nos governar, o que tem que nos nortear, é a fé naquilo que Deus está fazendo. Nós temos que começar a olhar para as condições, né? Às vezes eu estava viajando de férias em janeiro, e foi uma semana que teve tanta notícia ruim, não, porque o dólar bateu R$7 e tal, e alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, nós estamos feitos mesmo, porque agora o negócio, agora a vaca vai para o brejo mesmo, como é que nós vamos fazer, e tal, a gasolina daqui a pouco vai ser R$15 o litro e tal, aquela enxurrada de notícia ruim, né? Aí eu falei para a pessoa, né, falei, olha, a Bíblia diz, não temais as más notícias, nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, nós andamos por fé. Em Gênesis 15, a partir do verso 5, eu vou repetir esse texto novamente, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Tudo que é visível foi criado a partir do invisível. Queria dar um exemplo aqui, nessa coisa do andar por fé e não por vista. Se a gente trouxer aqui um missionário africano, que vive lá na África, todo paramentado, né, todo colorido, com aqueles chapéu, eu acho a coisa mais linda do mundo, queria muito ir na África, Deus vai me levar lá ainda. E esse africano começar a dar o seu testemunho aqui, e ele fala que Deus está fazendo, que ele está batizando 100 pessoas por mês, e que Deus está fazendo uma grande obra lá, e etc, e etc. E aí no final, ele vai falar assim, olha, eu não tenho ninguém que me sustenta lá, eu vivo pela fé, eu ando por fé. Qual que vai ser a reação no nosso coração? Eu vou dizer para você o que eu já pensei muito. Nós vamos pensar assim, poxa vida, mas não tem nenhuma igreja forte para poder sustentar esse missionário, para pagar um salário para ele lá. Poxa, tem tanta igreja grande no Brasil, tem tanta mega church, uma mega church desse, podia adotar esse cara, né, para abençoar ele lá. Quem foi o irresponsável que enviou esse missionário para o campo, sem nenhum sustento, sem a condição de segurar a ponta da corda? E as críticas vêm na nossa mente. Mas por que essa crítica vem na nossa mente? Porque no nosso coração, no fundo, a expressão fulano vive pela fé, no fundo, é uma expressão negativa. Nós olhamos de forma negativa. Eu falei, fulano vive pela fé? Então ele está enrolado. O que você está querendo dizer com isso? Que Deus é irresponsável, que Deus de fato não pode fazer, que Deus não pode suprir quem vive por fé.
Nós estamos dizendo que de fato Deus não pode suprir, Deus não pode sustentar, Deus não pode fazer. Mas eu quero te contrariar nessa noite, meu querido, e dizer para você que o nosso Deus pode todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode fazer a água sair da rocha. Ele pode lançar codornizes do céu para alimentar o seu povo. Ele pode abrir um caminho no mar e fazer com que o povo passe a seco. Ele pode fazer todas as coisas, porque no Senhor eu posso todas as coisas. Amém? Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós temos que mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, porque nós falamos daquilo que está no nosso coração. Se o nosso coração está crendo errado, está pensando errado, nós vamos verbalizar também coisas que não fazem parte das Escrituras. Esse Deus que sustentou o povo hebreu no deserto durante mais de 40 anos, que fez com que as roupas deles não se perdessem. Deuteronômio diz que o sapato nos pés, eles cresciam junto com os pés das crianças. É esse Deus. Nós cremos num evangelho louco. Nós cremos num Deus extraordinário. Nós cremos em coisas estranhas. Nós cremos num Deus que nasceu de uma virgem. Nós cremos num Deus que falou para um homem construir um barco no meio do nada, num tempo em que não chovia, e ele trabalhou por esse barco por 100 anos, a partir de uma palavra. Nós cremos nessas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura para o mundo e sabedoria ao que crê. Bom, pelo menos eu creio. Quantos aqui creem? Você crê? Dá glória a Deus aí então. Fala, eu creio. Aleluia. Terceiro, para parecer que está acabando. Alcançando o favor de Deus através da fé. Gênesis capítulo 15, verso 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo repete essa expressão várias vezes, principalmente no livro de Romanos. E essa é uma das verdades latentes da reforma protestante, a justificação pela fé. Esse é um pilar, é um basilar da nossa fé, do nosso credo. Nós somos justificados não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que cremos. Nós somos salvos não pela nossa capacidade de fazer coisas boas, mas nós somos salvos porque nós cremos naquele que fez coisas boas. Amém? Isso é a justificação pela fé. Por isso Jesus diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou, porque Abraão já praticava essas coisas antes mesmo do advento de Cristo. Por isso ele foi aceito pela fé. Em Romanos 4, verso 3, diz assim: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que é justiça de Deus? É o fato de nós crermos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O que te faz justificado não é aquilo que você faz. O que te faz justiça de Deus é o fato de você crer no Filho unigênito de Deus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que entregou a sua vida no Gólgota, aquele que foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. A obra de Cristo na cruz do Calvário
nos faz justiça de Deus. Quando cremos nesse sacrifício, nós nos tornamos justos. Como justos, podemos viver uma vida debaixo do favor de Deus. Romanos capítulo 4, verso 4 em diante. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. No entanto, o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da bênção do homem a quem Deus atribuiu justiça independente das obras. Paulo faz aqui uma ilustração e diz assim: aquele que trabalha na CLT, que tem lá descrito um salário que ele vai ganhar no final do mês, quando chega o dia de receber o salário, ele tem um direito por lei de receber esse salário. E está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Mas aquele que vive pela fé, que está na dispensação do favor de Deus, que crê que Deus pode suprir todas as coisas, esse sim precisa entrar debaixo do favor de Deus. Eu queria dizer algo que às vezes nós percebemos, algumas pessoas que se dispõem mesmo, e entra às vezes numa crise, num período ali de desemprego, num período de escassez, num período de fome mesmo, num período de dificuldade, e aí o irmão entra num período de jejum, de oração, e ora de dia, e ora de noite, e ora depois do almoço, e lê a Bíblia, e busca Deus, e entrega tudo diante do Senhor, e tal, e aí o irmão alcança a graça, alcança o milagre. E aí o irmão começa a prosperar, começa a ganhar dinheiro, começa a romper, e aí ele vai abrindo mão do tempo a sós com Deus, vai abrindo mão da vida de oração, vai abrindo mão do tempo de leitura da palavra, some da célula, não quer saber de discipulado, não quer saber dos cultos, e vai entrando no automático, vai confiando no próprio braço. O que a Bíblia diz sobre isso? Em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor diz: olha, quando vocês entrarem na terra que mana leite e mel, quando vocês entrarem lá na terra da conquista, em cidades que não foram vocês que fizeram, em casas edificadas que não foram vocês que construíram, casas cheias de mantimento que não foram vocês que plantaram, tenham o cuidado de lembrar que foi o Senhor que os colocou lá. Em outro texto, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Esse texto não está se referindo de um homem que confia no outro homem, é do homem que confia em si mesmo, que faz da sua força o seu próprio alicerce, que faz do seu braço mortal a sua confiança. Maldito o homem que confia no seu próprio esforço. O que a Bíblia está dizendo com isso? Que quando você confia em você mesmo, você abandona a fé e passa a viver os seus próprios caminhos. Você abandona aquilo que só Deus pode fazer. Não estou aqui pregando que você não deve prosperar, que você não deve conquistar, que você não deve romper, pelo contrário. Nós temos que em todo o tempo levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, tudo é do Senhor, tudo é teu, vem do Senhor e volta para o Senhor. Nós estamos aqui como peregrinos, simplesmente administrando aquilo que o Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, permitiu que nós administrássemos por um período de tempo. Daqui a pouco nós já não vamos estar aqui mais, e isso tudo vai ficar aí. Inclusive Jesus está voltando, se ele voltar, eu vou deixar um apartamento, tem 2 carros na garagem com chave e tudo, quem quiser pode pegar lá. Eu vou subir. Amém? Colossenses capítulo 2, verso de 6 em diante. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, trabalhando de gratidão. E aí você pode dizer assim: mas essa coisa de fé,
Efésios capítulo 2, verso 8, diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Se nós somos salvos pela fé, então, a gente ouve muito isso, né? Os irmãos dizem, não, mas essa coisa de fé não é só para salvação, depois que você vem para Jesus, aí tem um preço a pagar, não tem? Tem um preço a pagar? Tem uma coisa que você tem que fazer, porque senão Deus vai ficar bravo com você e vai te castigar. O que Paulo fala sobre isso em Colossenses 2? Portanto, como vocês receberam Cristo, o Senhor, como foi que vocês receberam Cristo? Pela fé. Da mesma maneira que vocês receberam Cristo, o Senhor, pela fé, continuem a viver nele. Continuem como? Enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Permaneça na fé, porque tudo é pela fé, porque o justo viverá pela fé. Não mudou nada. Eu aceitei Jesus há 10 anos atrás, mas agora eu tenho que pagar o preço, porque se eu não jejuar, porque se eu não orar, porque se eu não ler 20 capítulos da Bíblia por dia, eu vou para o inferno. Não! Se o Evangelho se resume a isso na sua vida, tem alguma coisa de errado. As obras na nossa vida são consequência. Nós fomos criados e salvos para as obras, não por causa das obras. As obras são fruto dessa árvore, a fé são as raízes, porque eu estou firmado, porque eu estou alicerçado nessa fé, então eu vou produzir fruto, e fruto que permaneça, porque essa árvore está plantada junto a ribeiros de águas vivas, então ela vai dar frutos no tempo certo, e as folhas não murcharão. As obras não são raiz, não são fundamentos da fé cristã. Se as obras virarem fundamento na sua vida, você virou um religioso e abriu mão da fé e passa a confiar naquilo que você está fazendo. Ó Deus, eu fiz, viu? Então, bota aí um jump na minha cartela aí no céu. Eu dei meu dízimo esse mês, bota aí mais 2 jump aí na minha cartela. Eu quero ver o dia da feirinha, que eu vou voltar para colher. Não, a nossa vida cristã não é uma troca, não é um mercado. Quando Jesus percebeu que o que eles estavam fazendo com a fé era um mercado, ele entrou nesse mercado com um chicote e derrubou todas as bancas. Nós vivemos por fé e não por vista, porque o justo viverá pela fé. Se você crê da forma correta, você vai viver essa bênção de andar pela fé, você vai alcançar esse favor de Deus. Fica de pé no seu lugar para parecer que está acabando. Em Romanos capítulo 1, verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim. Princípio quando? Quando eu aceitei a Cristo pela fé. E o fim quando? Quando todas as coisas terminar. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Tudo que nós fazemos é por fé. Até o ato de você vir aqui hoje à noite, cultuar ao Senhor, é pela fé. Você levantou da cama na segunda de manhã, é pela fé. Você se aproximou da mesa para tomar um café de manhã, é pela fé. Não haja na naturalidade, na comodidade, na rotina da vida. Entre na presença de Deus confiante, como diz o autor de Hebreus no capítulo 9, agora entremos com convicção, não mais através de sangue de animais, mas pelo novo e vivo caminho, confiantes pela fé, cobertos e revestidos pelo sangue do Cordeiro. Agora com o rosto descoberto, nós podemos chegar na presença de Deus